Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Pessoal, hoje, como vocês podem ver, trago-vos um vídeo novo em que a gente irá fazer a previsão do vencedor do Mundial Rússia 2018. É um vídeo bastante diferente daquilo que a gente está habituado aqui a ver aqui no canal Chrome, mas se vocês gostarem deste novo tipo de vídeos, trazer coisas novas, vamos deixar aquele mega like, deixem também nos comentários se vocês gostaram deste vídeo, deixem também sugestões para eu trazer aqui para o canal, que eu aceitarei com todo o grado. Aviso desde já que algumas escolhas poderão ser polémicas, é verdade, algumas escolhas poderão ser polémicas, mas é a minha opinião baseada naquilo que eu tenho visto nas seleções. Claro que vocês vão deixar também em baixo os vencedores dos grupos que vocês acham, quem vai ganhar naquele quarto final, naquela meia final e quem será então o grande vencedor. E também para aqueles que acabaram de chegar agora ao canal, se não estão inscritos, inscrevam-se. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar aqui do conteúdo. E agora, rola a vinheta. Gil, tu não tens vinheta? Pessoal, estamos aqui no nosso estaminezinho com o PC, onde a gente tem do grupo A ao grupo H e em que a gente irá escolher então o primeiro e segundo classificado. Essa vai ser a nossa primeira missão. Escolher quem terminará em primeiro e segundo lugar de cada grupo. Para já, aqui no grupo A temos a Rússia, a Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. É um grupo bastante equilibrado, mas eu acho que isto aqui irá decidir-se entre três seleções. A Arábia Saudita, para mim, será uma escolhida a priori. Sinceramente, penso que não tem qualquer chance de passar este grupo. E depois, a grande favorita, na minha opinião, como um conjunto, acho que é o Uruguai. Tem um bom ataque, liderado por Cavani, Suárez. Um bom meio campo com Vecinos do Inter Milão, temos Arevalo Rios, temos Cristiano Rodrigues, temos uma base de uma seleção que também já vem com muita bagagem de 2010 e 2014. O Egito tem Mohamed Salah, um dos melhores jogadores do mundo atualmente, tem alguns jogadores da Premier League, tem o Hegazi, tem o Gabre, tem o El Neni, mas penso que o Egito sentirá um pouco de pressão neste Mundial. Posso estar errado. E temos a Rússia, que é a anfitriã deste Mundial, mas que a Rússia tem jogado mesmo muito mal. Não fez qualificação, porque já está qualificada para o Mundial de 2018, mas do que eu vi na tabela das confederações não está grande coisa, não. Está muito mal. Por isso, para mim, o primeiro classificado deste grupo será o Uruguai e o segundo classificado, para mim, será o Egito. A Rússia já na tabela das confederações nem sequer passou a fase de grupos, por isso eu acho que também não vai passar neste Mundial. Passando para o grupo B, grupo onde está Portugal. Portugal não é favorito neste grupo, o grande favorito é a Espanha, o Irão não é favorito, o Marrocos também não é favorito, por isso a Espanha certamente terá que passar este grupo. A Espanha, na minha opinião, tem um grande conjunto de jogadores, é uma das favoritas a vencer este Mundial, por isso mesmo, na minha opinião, irá passar em primeiro lugar. Portugal, como campeão europeu, e mal fosse, se eu não achasse isto, tem que passar este grupo. Por isso, Portugal, por questão de partes, vai ser o segundo classificado. Eu acho que Marrocos ainda terminará em terceiro e Irão em último lugar deste grupo. Vamos passar agora para o grupo C, onde temos França, Austrália, Peru e Dinamarca. Ora bem, França, uma das favoritas. Grande geração de jogadores, muito jovem, pode dar muito bem, pode dar para o torto. Eu acho que vai dar bem então a um certo ponto, não serão vencedores, mas a França irá passar este grupo. Tanto irá passar que, para mim, é a primeira classificada. A Austrália, para mim, vai marcar presença neste Mundial. Não tem grandes ambições e, por isso mesmo, não passa esta fase de grupos. E ficamos com Peru e Dinamarca. Para mim, Dinamarca será a segunda classificada. Com Eriksen, Poulsen e outros grandes jogadores, poderá passar este grupo confortavelmente no segundo lugar. Agora vamos passar para talvez a minha decisão mais polémica aqui no vídeo. Grupo D, onde a gente temos Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Talvez o grupo mais forte deste Mundial, o grupo mais imprevisível. Pessoal, podem-me já classificar, mas eu acho que a Argentina não passa este grupo. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Porquê? Grande ataque, sem dúvida alguma, Messi, Agüero, mas fala-se muito também da ausência de Dybala e de Icardi. Jogadores que o pequenino, como é que chama-se, o treinador, não consigo lembrar o nome, o careca, o baixinho, disse que Dybala e Icardi não se adaptam neste tipo de jogo,
Por isso temos ali um ataque com Messi, Agüero, Di Maria, Higuaín, e depois temos um meio campo um pouco, na minha opinião, não é tão bom como o ataque, e temos uma defesa ainda pior que o meio campo e o ataque. Tem o Messi, é verdade, mas eu penso que desta vez o Messi não poderá carregar a seleção às costas neste grupo, onde temos a Islândia, que é uma seleção muito combativa e certamente irá fazer dessa qualidade a sua força. E temos a Croácia muito técnica e grandíssimos jogadores a atuar em toda a Europa. E temos a Nigéria que jogou muito bem, inclusive ganhou 4-2 no início deste ano à Argentina num jogo amigável. Por isso, na minha opinião, o primeiro classificado vai ser a Croácia e o segundo classificado será a Nigéria. Teríamos aqui uma surpresa, porque para muitos o favorito é a Argentina e a Islândia, mas para mim é a Croácia e a Nigéria. A Nigéria passará este grupo. E vamos passar para o grupo do Brasil. Pessoal, quem é do Brasil desse lado? Quem é do Brasil? Deixa nos comentários quem é brasileiro, quem é BR. Temos então aqui o grupo do Brasil, também um grupo muito, muito bom. Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Um grupo bastante equilibrado. Costa Rica fez um grande Mundial de 2014. Sérvia com grandes jogadores. Suíça, um habitué destes Mundiais. E Brasil, talvez, o grande favorito a vencer este Mundial. Por isso mesmo, o Brasil passa em primeiro lugar, apesar de Dani Alves, infelizmente, já estar ausente deste Mundial. Mas o Brasil vai passar esta fase de grupos, acho que tem muitas dificuldades. E, em segundo lugar, vai haver aqui muita, mas mesmo muita luta para o segundo lugar. Mas eu acho que está difícil. Eu estou aqui entre a Suíça e a Sérvia. Eu acho que a Costa Rica não repete a proeza de 2014. Mas eu acho que a Suíça tem um conjunto um conjunto mais equilibrado que a Sérvia. Porque a Sérvia é daquelas seleções que muito jogador bom, mas acho que vai dar para o torto. Vai dar para o torto. Por isso, para mim, a Suíça passa em segundo lugar deste grupo. Pessoal, quero-vos lembrar, quando começar o Mundial, venham aqui ao canal e digam: Gil, enganaste ali, enganaste acolá, ok? Vai ser mesmo muito engraçado saber se as minhas previsões vão estar certas ou erradas. E agora passamos para o grupo F, onde está o atual campeão do mundo, a grande poderosa Alemanha. Alemanha com México, Suécia e Coreia do Sul. Coreia do Sul, para mim, já está eliminada. Tem o grande jogador do Tottenham, o Heung-min Son, mas a Coreia do Sul não vai passar este grupo, nem morto. Depois temos uma Suécia já sem Zlatan e uma Suécia, na minha opinião, um pouco debilitada, não tem uma grande seleção, apesar de ter posto fora a Itália do Campeonato do Mundo, é algo a louvar, mas eu penso que a Suécia, agora na fase do doer, não vai conseguir passar esta fase de grupos. E, consequentemente, o México irá passar em segundo lugar e a Alemanha em primeiro lugar. Temos então aqui Alemanha e México. Estamos quase no fim da fase de grupos. Agora passamos para o grupo G, onde temos Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Temos Bélgica, um conjunto de grandes jogadores. Jesus, tem tanto jogador bom. Alderweireld, Vertonghen, Kompany, Meunier, o Courtois, Nainggolan, Witsel, Fellaini, Lukaku, Mertens, Hazard, De Bruyne. Tem tanto jogador que esta fase de grupos eles têm que passar. Passam o primeiro ou o segundo. Porque o segundo é sem Inglaterra. Panamá e Tunísia não passam esta fase de grupos. Não conheço praticamente ninguém nas equipas do Panamá e Tunísia, mas não é por isso. Acho que não vão passar esta fase de grupos. Para mim, então, passa Bélgica e Inglaterra. E a Inglaterra também tem uma grande seleção. Eric Dyer, Harry Kane, Dele Alli. E o sucesso da Inglaterra muito vai depender deste homem, Harry Kane, e também um pouco de Dele Alli. Mas, para mim, se tudo correr normal, Bélgica vencerá este grupo e a Inglaterra terminará em segundo lugar. E chegamos ao último grupo, Grupo H. Um grupo que parece ser muito imprevisível, onde a gente tem Polónia, de Robert Lewandowski, Senegal, Sadio Mané, Colômbia, James Rodrigues e Japão, onde há, talvez seja o homem mais conhecido, Kagawa, mas acho que o Japão não passa. Mas bem, neste grupo eu acho que o grande vencedor, apesar de estar ali, para mim, os grandes favoritos, os três favoritos é Polónia, Senegal e Colômbia. Japão, penso que não tenha uma hipótese de passar este grupo. Mas, entre estas três, eu vou pôr de fora o Senegal, apesar de ser um pouco polémico. O Senegal tem uma grande seleção, tens Mané, tens Koulibaly, tens gajos do estar na Inglaterra, o gajo do Idrissa Gueye, tem muito bom jogador. Mas eu acho que também vai para o torto e o Senegal não passa esta fase de grupos. Na minha opinião,
Colômbia passa no primeiro lugar e Polónia no segundo lugar. E chegámos aos oitavos de final, onde a gente começa logo aqui com o duelo português e uruguaio. Muito vai depender de Cristiano Ronaldo, eu sei, pessoal. Portugal não é favorito a ganhar este Mundial, mas eu penso, se a gente for com humildade, como a gente foi para o Euro de 2006, a gente poderá fazer uma coisa bonita. Não digo vencer, mas podemos chegar longe. Contra o Uruguai, uma seleção sul-americana, Portugal, não sei se vai dar bem, mas eu acho que a gente, como conjunto, temos um melhor 11 que o Uruguai. Por isso mesmo, eu acho que Portugal vence o Uruguai nos oitavos de final. Depois temos aqui o encontro entre Espanha e Egito. Egito de Mohamed Salah. Obviamente, penso que passa a Espanha, apesar que vai ser muito, muito difícil. A Espanha passa. E depois temos aqui um duelo que é repetido. Depois do Mundial de 2014, temos então França contra a Nigéria. França e Nigéria, um duelo vai ser muito físico. A França também é uma equipe muito física. A Nigéria muito física também. E aqui eu acho que passa a França. Agora está a dizer, passa dos favoritos. Tá, pessoal, é o que eu estou a pensar. Não sei se isto aqui vai acontecer ou não, não é? Croácia-Dinamarca. Também é uma seleção tipo Sérvia. Muito bom jogador, mas aqui na cabeça que não fosse muito bem. Muita ciganada junta. Croácia-Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca pode ser capaz de uma surpresa. E eu acho que a Dinamarca, num confronto do Euro, acho que pode ganhar esta Croácia. Por isso, mais uma surpresa. Aqui a Dinamarca passa contra a Croácia. Depois, passamos para Brasil-México. Também vai ser um duelo a doer. México tem uma boa seleção, Brasil, grande seleção, e eu acho que o Brasil, com as suas estrelas Neymar, Gabi Jesus, Firmino, vai passar este confronto e vence contra o México. E agora temos aqui o duelo Alemanha-Suíça, um duelo ali entre dois vizinhos, e eu acho que a Alemanha toda poderosa, a alemã, passa. E agora vamos aqui para mais um jogo polémico, Bélgica-Polónia. Apesar da Bélgica ter uma grande seleção e um grande conjunto, eu acho que poderá acontecer à Bélgica o que aconteceu no Euro de 2006. Uma surpresa de mau gosto. A Bélgica tem uma boa seleção, mas, na minha opinião, tem mais um treinador incapaz. Roberto Martínez. E aqui contra a Polónia, eu acho que os polacos poderão ganhar este jogo e por isso mesmo eu aposto na Polónia. E agora chegamos a Colômbia. Inglaterra. A Colômbia tem muito talento, tem uma geração de ouro que quer ganhar muito alguma coisa. A Inglaterra é uma seleção que, quando chega à fase a doer, quando é mundiais europeus, cai e acho que irá acontecer mais uma vez. A Colômbia tem uma grande seleção e eu acho que a Colômbia vai ganhar este jogo. Chegamos aos quartos de final, onde a gente tem Portugal-França, Espanha-Dinamarca, Brasil-Polónia e Alemanha-Colômbia. Pessoal, Portugal-França. Infelizmente, más notícias. Eu acho que Portugal, na final do Euro, ganhou bem, porque não foi favorecida, e por isso, ganhou por mérito próprio, defendemos bem e marcámos na nossa ocasião, que a gente temos que agradecer ao grande Deus Éder, mas eu acho que desta vez, acho que não irá acontecer a mesma coisa. Eu acho que a França irá ganhar contra Portugal e Portugal, infelizmente, irá cair nos quartos de final frente à França. Espanha-Dinamarca. Confronto difícil para a Espanha, aqui nos quartos de final, mas a Espanha irá ganhar. E agora temos aqui um duelo entre dois países muito diferentes, falando de futebol, Brasil-Polónia. Eu acho que o Brasil ganha, com dificuldade, mas ganha. E agora passamos aqui para Alemanha-Colômbia. Ai, James Rodrigues de um lado, Müller do outro, vários grandes jogadores. Eu acho que a Alemanha também ganha. Aqui os favoritos todos ganham e chegamos aqui aos 4 grandes favoritos para ganhar este Mundial. As meias finais. Temos então França contra Brasil e Espanha-Alemanha. Temos aqui a reedição do Mundial de 1998, França-Brasil. Temos aqui Espanha-Alemanha, a reedição da final do Euro 2008 e da meia-final do Mundial 2010. França-Brasil. França-Brasil, França-Brasil. Complicado, pessoal. Muito complicado mesmo. Mas eu acho que o Brasil ganha contra esta França. O Brasil ganha. E o Brasil fica qualificado para a final. E temos Espanha contra a Alemanha. E eu acho que a Espanha ganha. E finalmente chegamos à grande final. Temos Brasil contra Espanha. Pessoal, aqui venha ter a escolha. Eu vou dizer a minha opinião, mas tanto põe o Brasil como a Espanha. Mas eu acho que neste momento, como seleção, e depois estar a ver as duas seleções a jogar, eu acho que a Espanha ganha. Eu acho que a Espanha ganha
e é grande vencedora deste Mundial. Porquê? Eu acho que o Brasil, na defesa, não está muito bem. Corrijam-me se eu estou errado, mas eu acho que a defesa do Brasil não está muito bem. Tem Marcelo, que é o melhor lateral esquerdo do mundo, ataca muito bem, defende bem, mas ataca ainda melhor. Alisson, bom guarda-redes, vai ser o titular deste Mundial também. Na direita é uma incógnita, falam do Fagner ou do Danilo. Fica difícil. Centrais, Miranda e Marquinhos são bons centrais, mas não são centrais como Hummels, Piqué, Sérgio Ramos, centrais de topo mundial. O meio campo é forte, mas temos um jogador que não está atual na Europa, Renato Augusto, que poderá ser um contra, devido ao ritmo que joga agora neste momento na Europa, digamos, no grande futebol. Depois temos Neymar, falta uma lesão. Vai depender muito de Neymar. Se Neymar tiver a 100%, o Brasil pode ganhar a qualquer equipa. E a Espanha tem um conjunto de jogadores muito forte. O Barcelona está forte, o Real Madrid está forte, e essa é a base da Espanha. Por isso mesmo, acho que aqui para mim é o tie-break entre a Espanha e o Brasil, e por isso mesmo é que eu acho que a Espanha é a vencedora deste Mundial 2018. Pessoal, o vídeo fica por aqui. Se vocês gostaram, deixem aquele mega like, deixem nos comentários, não se esqueçam de deixar o vosso grande favorito e dizem bem que vai ficar os vossos grupos. Digam aí, Portugal passa, Espanha passa, Egito passa, Brasil passa, Suíça passa, Uruguai passa. Deixem aí tudo nos comentários, eu quero ver para vocês qual vai ser o vencedor final. Pessoal, eu vou deixar também o link na descrição, onde eu fiz a minha previsão, e vocês vão fazer a vossa previsão e vão deixar nos comentários então quem foi o grande vencedor para vocês. Pessoal, um grande abraço meu para vocês todos desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and see ya!